Quero te convidar para você pegar a sua lição e a sua Bíblia para junto aprendermos a palavra de Deus. Deus tem uma palavra abençoada para ministrar sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu espero verdadeiramente que essa palavra venha ao encontro do teu coração e possa produzir grandes frutos sobre a tua vida. Nós temos mais uma lição do livro de Salmos que tem sido muito edificante e com certeza nesta lição também o Senhor falará contigo e não será diferente. Será uma bênção. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, nós vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre o livro de Salmos. Desta feita, nós vamos estar estudando a lição de número 9, que tem como título Um chamado à adoração e um alerta. O nosso textuário diz assim: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo de número 6. A nossa verdade aplicada diz: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Objetivo da lição: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é adoração verdadeira, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O nosso texto de referência encontra-se no Salmo 95, versículos 1, 2, 3, 8, 9 e 10, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Meus queridos, nós fizemos aqui um resumo da lição para facilitar o aprendizado, para que você possa aprender o sumo da lição. Mas não se contente apenas com aquilo que nós estamos ministrando, mas que você pegue a sua lição em casa, que você leia o Salmo 95, que você deixe o Senhor, através do Espírito Santo, ministrar na tua vida, ministrar no teu coração, que Deus possa verdadeiramente falar muito mais do que Ele vai falar através desta aula. E eu espero verdadeiramente que você aprenda nessa noite, neste dia, no horário que você estiver assistindo, seja de manhã, seja pela tarde ou seja pela noite, que o Senhor possa te edificar. Mesmo você que já está assistindo talvez mais à frente, vamos dizer assim, no futuro, que o Senhor possa edificar a tua vida e a tua família, porque a palavra de Deus, ela não se renova, que se renove as misericórdias do Senhor, como está no livro de Lamentações de Jeremias, que é a causa de nós não sermos consumidos, mas a sua palavra ela é sempre nova. A nossa introdução ela diz assim: o Salmo 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertar para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Meus queridos e meus amados irmãos, é necessário adorarmos o Senhor. Este Salmo 95, como o 81, que você leia também o 81, faz uma proclamação, uma convocação para adorarmos a Deus. Mas nós não podemos esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez na vida do seu povo, como também na nossa vida, que nós pertencemos também ao povo de Deus. Se de repente você que está nos ouvindo ainda não tomou uma decisão de servir a Deus,
o Senhor te convida neste momento para retornar à sua casa, a casa do Pai. Você que está afastado, retorne. Você que ainda não está servindo a Deus, que sirva, porque esse Deus é grandioso. Mas Ele requer de nós a obediência e a confiança nele. Temos que adorar, mas nunca esquecer esses pontos. O povo de Israel falhou muito, tanto que no final, nas partes finais deste Salmo 95, nós vemos o Senhor falando que eles ficaram 40 anos ali no deserto, o Senhor os provando para ver o que tinha no coração deles, e que eles erraram muito. Povo negligente, o povo de coração duro. E a palavra de Deus nos conclama a não endurecermos o nosso coração como aconteceu com eles. Então, tudo aquilo que está escrito, como as próprias Escrituras mais à frente vai falar, é para a nossa edificação e é para que nós viemos a observar para não cairmos nos mesmos erros. O tópico de número 1, ele faz um convite, vou colocar aqui mais em destaque bem a tela, isso. Um convite bem lá em cima da tela. Um convite à adoração. É o nosso tema principal deste tópico de número 1. Um convite à adoração. Porque o Salmo começa dizendo, versículo 1, vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Versículo 2, apresentemos ante a sua face com louvores, celebrando com salmos, com muita alegria ao Senhor. Então, o Salmo, antes da repreensão, faz um convite à adoração. Porque um coração que adora a Deus é um coração mais aberto para ser corrigido pelo Senhor. Mas um coração que não procura verdadeiramente adorar o Senhor se torna um coração duro, como aconteceu com o povo de Israel, um coração de dura cerviz. E o Senhor não quer isso para nós, né, meus amados? O 1.1 diz, vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamado o povo para cantar ao Senhor, chamando o povo para cantar ao Senhor, no versículo número 1, como já falamos. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. Vamos ver os dois. Primeiro, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, com aquela voz alegre. E muitos de nós nos expressamos através de um glória a Deus, de um aleluia, principalmente nós pentecostais, né? Mas isso não quer dizer que irmãos de outras igrejas também não cante ao Senhor com júbilo. Porque júbilo é cantar com alegria. E muitas vezes varia as formas de expressão. Então, geralmente, nós bradamos glória a Deus, aleluia, porque estamos alegres em adorar o Senhor. A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor. Isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Número 2. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. O louvor precisa ser da maneira vertical e não na horizontal. É importante, muitas vezes, ouvirmos um louvor que venha nos levantar e tudo mais, que é a parte horizontal, mas principalmente o vertical, meus amados irmãos. É louvarmos a Deus, porque Ele é a fonte da nossa força. Se buscarmos louvar a Ele, os nossos problemas aqui no plano horizontal serão resolvidos. Haverá paz e alegria e a presença de Deus, o Senhor, na nossa vida. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores, quais são os propósitos enunciados nas letras. Ressalto a soberania e a graça de Deus, fortalece o relacionamento entre Deus e o homem, anuncia o sacrifício vicário de Cristo. Então, ao cantarmos um louvor, nós temos que fazer essas perguntas para ver para quem está sendo louvor.
Será que está sendo verdadeiramente para Deus? Como é que é esta letra? Esta letra é bíblica, essa letra exalta de fato ao Senhor. Há hinos que falam do sacrifício de Cristo, porque a mensagem da cruz é a mensagem pregada pela igreja, a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e em breve voltará e ele reinará e o seu povo com ele pelo século dos séculos. A última parte desse salmo tem um propósito claramente didático, de lembrar os crentes os fracassos de seus antepassados para que não incorram nos mesmos erros. Foi o que eu falei agora há pouco. 1.2. Ele está acima de todos os deuses. No versículo 3 em diante, o salmista identifica razões pelas quais se deve adorar o Senhor. E a primeira consiste no fato que ele é o grande rei acima de todos os deuses. É o versículo de número 3 do Salmo 95. E diz assim: porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus grande, né? Deus grande e rei grande sobre todos os deuses. Sem dúvida, as nações vizinhas imaginavam que o Senhor seria meramente uma divindade local, o Deus com D minúsculo, de uma pequena nação e, por isso, uma das divindades inferiores. O salmista rejeita completamente essa ideia, porque o povo de Israel ainda era um povo pequeno comparado a muitas nações. Então, mesmo que Deus tenha feito grandes maravilhas ao abrir o Mar Vermelho, as pragas no Egito, mas muita gente imaginava que ele era só um Deus local, um Deus a mais no meio de um panteão de deuses das nações que eram politeístas. Ou mesmo se outra nação fosse monoteísta, seria somente mais um Deus para muitos deles. Mas aqui o salmista afirma que Deus, o Senhor, é um Deus grande. E ele é rei grande, ou seja, ele domina sobre todas as coisas. Então, ele exalta a majestade de Deus. Então, quando nós somos chamados e convocados para adorar o Senhor, nós temos que ter em mente isso. Que o Deus que nós estamos adorando e servindo é um Deus grande, é um Deus poderoso, que não há outro Deus. A palavra do Senhor diz que fora de mim não há salvação, não há Salvador. Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira. Então o salmista mostra que ele não é um Deus qualquer, ele é o único Deus. 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar o Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra, tudo está sob a sua mão, como está registrado no Salmo 24, versículo 1, que o Senhor pertence à terra, à sua plenitude, os moradores, tudo que existe pertence ao Senhor. As profundezas da terra eram consideradas antigamente uma região além do alcance dos deuses. O cume dos montes era considerado a habitação dos deuses. O Salmo rejeita propositadamente as duas crenças. Javé tem jurisdição exclusiva e completa sobre as duas regiões. Ele tem o direito de controle do fabricante, porque ele é quem criou. Olha o que diz o versículo de número 4 do Salmo que estamos estudando, que é o Salmo 95. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Então, Deus pode ir em qualquer lugar, ele domina sobre tudo, sobre todo o universo, porque ele criou, ele é o dono, ele é o fabricante. Nas culturas, um Deus não podia ir em certo lugar, o outro em outro lugar, se adorava a Deus em um certo lugar, mas Deus, ele é um Deus que domina tudo. Se ele quiser, ele pode colocar o globo, o universo na sua mão. As águas do mar, ou dos mares, dos oceanos,
é uma simples gota, como diz aquele louvor clássico, com uma simples gota de orvalho. Olha o tamanho, a grandeza de Deus. Quando nós falamos isso, nós sentimos a sua presença, porque Ele é um Deus poderoso. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Não tem lugar aonde Deus não possa ir. Nada escapa ao seu olhar, à sua vontade. Então nós temos motivos de sobra para adorar o Senhor e atender esse convite de adoração ao Senhor. Nós vamos ver agora o ponto de número 2. Entendendo o que é adoração. Porque muitas das vezes, meus amados, nós vamos aprendendo alguns conceitos errados que acabam nos desviando da verdadeira adoração a Deus. Vamos aceitando outros conceitos e devagar nós vamos perdendo, se não vigiarmos, a essência do que é verdadeiramente adorar o Senhor. O salmista faz um segundo convite. Ele diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Está lá no Salmo 95, versículo de número 6. Então nós vemos aqui um convite para 3 atos. Vamos ver. Letra A, o primeiro ato: adorar. Vinde e adoremos. Nós fomos feitos para adorarmos o Senhor. Só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. É o primeiro mandamento. Então, nós fomos chamados para adorar somente a Ele. Não adoramos aos homens, não adoramos instituições, não adoramos a mais nada e a mais ninguém, somente ao Senhor. E ele conclama ajoelhar, né? B, o segundo, ajoelhar. E terceiro ato, se prostrar. Dobrar os joelhos é um sinal de humildade. Por isso que nós oramos de joelhos, que é um sinal de humildade, de reconhecimento que Deus é grande, de humilhação diante de Deus. E se prostrar é aquela atitude de reverência a Ele, reconhecendo a sua grandeza e a sua majestade. Então, quando adorarmos o Senhor, né, nós precisamos de fato adorá-lo, nos ajoelhar e nos prostrar diante da sua presença. 2.1. Conceito de adoração. Vamos ver o conceito de adoração. Adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania e observando os seus preceitos. É a rendição da nossa vontade à de Deus. Abrimos mãos da nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Nos rendemos à sua vontade. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos 2. Número 1, a adoração doméstica. Número 2, a adoração pública. Então vamos ver o conceito de adoração, né? É nos humilharmos, é reconhecermos a grandeza de Deus, é fazermos a sua vontade, reconhecer os seus preceitos. Então, adorar a Deus não é somente cantar louvores. Cantar louvores é uma forma de adorar. Orar é uma forma de adorar. Mas obedecer a sua palavra e a sua vontade é também uma forma de adorar a Deus. Reconhecer a sua soberania. E isso nos faz adorar melhor ao Senhor de outras formas também. Melhor no louvor, melhor de outras formas também. Quando obedecemos a sua palavra e nos rendemos à sua vontade. Adoramos a Deus na nossa casa, nossa família ou sozinhos. E adoramos a Deus publicamente, quando estamos na igreja, quando estamos reunidos num culto para adorarmos a Deus, né? Então, podemos adorar em casa, como também no templo. Falando da atualidade, que aconteceu agora na pandemia, né? O que está acontecendo ainda em alguns lugares. As pessoas estão em casa, estão adorando a
Deus, porque para isso nós fomos chamados. Então não importa se é na igreja ou em casa, nós temos que adorar a Deus. Agora é necessário estarmos juntos, unidos, como o corpo de Cristo, edificando uns aos outros, mas quando não é possível, adoramos a Deus aonde nós estivermos. A base da adoração é teológica e não antropológica. A nossa base é Deus. Quando fala teológica, Theos é Deus. É o estudo de Deus. Não estudar se Deus existe ou não existe, não. Estudar a sua palavra, a sua vontade. Conhecer a Deus. Muita gente tem um conceito errado de teologia, que é simplesmente, muita gente acha que é só um estudo acadêmico. Não. Teologia é estudar a Deus, a procurar conhecer a Deus, principalmente, e a base, a palavra de Deus. E a nossa base é essa de adoração, e não antropológica. Antropológica está falando do homem. O homem não é a base, Deus é a base, não é a minha, não é a sua vontade, é a vontade de Deus, é aquilo que está na sua palavra. 2.2. Vamos ver agora, já vimos o conceito de adoração, agora vamos ver a forma de adoração. Adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Vou repetir. Adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, ritualísticos, né? Aquela mesmice, é aquilo, um ritual, algo constante ali, sem vida. Não é uma verdadeira adoração. Mas não espelha os atributos de Deus. A verdadeira adoração tem que espelhar os atributos de Deus. E se não é dessa forma, é uma falsa adoração. Se não está produzindo frutos, se não está verdadeiramente exaltando a Deus e anunciando as suas virtudes, a sua bondade, sua graça ou misericórdia, não é uma verdadeira adoração. As pessoas muitas das vezes se alegram com tantas coisas, né? Mas a nossa verdadeira alegria tem que ser o Senhor. Eu vim adorar a Deus, esta é a minha alegria. Quando alguém fala que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, este é o motivo da nossa alegria. Diz até um louvor, estou lembrando aqui de alguns louvores antigos. Jesus é o motivo da nossa alegria. Realmente, Ele é o motivo da nossa alegria. O 2.3, né, eu não coloquei aqui em azul, mas está escrito aí, tá? Atitudes para uma verdadeira adoração. Então nós já vimos aqui o conceito, a forma de adoração e agora atitudes para uma verdadeira adoração. Letra A. Ter uma vida de oração. Efésios 6, versículo 18. Letra B. Meditar na palavra de Deus. Salmo 1, versículo 2. E letra C. Santificar-se. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 4. Você pode pegar a sua Bíblia, acompanhar, ler aí, dá uma pausa no vídeo, lê e volta para o vídeo. Então, adoramos a Deus, a nossa atitude de adorar a Deus, né, é uma vida de oração, é uma vida de meditação na palavra de Deus, é uma vida de santificação, se apartar das coisas que desagradam a Deus. E isso existe, sempre existiu e sempre foi a vontade de Deus. Não há um segredo assim místico. Não é algo que um anjo vai lhe trazer e vai lhe revelar como adorar a Deus de verdade, uma verdadeira adoração. Não, sempre foi e sempre será. Oração, palavra de Deus e santificação. Dessa forma, nós vamos verdadeiramente adorar a Deus de uma forma que vai lhe agradar. Essas atitudes agradam o coração de Deus, fortalece a nossa alma, o nosso espírito e nos prepara para fazermos a vontade do Senhor. Existe a verdadeira e a falsa adoração. Se existe a verdadeira, existe a falsa. Se existe a falsa, existe a verdadeira. Jesus encontrou a mulher lá no poço de Jacó, dizendo: olha, vocês dizem que é lá em Jerusalém, que é o lugar de adorar, mas aqui, olha, os nossos pais
adoravam aqui, nesses montes. Jesus disse, olha, e vem a hora, e já é chegada, que nem esses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem que ser adoração em espírito e em verdade. Precisa ser verdadeira. Ela não pode ser meramente mecânica. Ela tem que fluir da nossa mente, do nosso coração, através das nossas atitudes, através das nossas emoções. Transborda isto para fora. Ponto 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. É preciso estar atento à palavra de Deus para nós não negligenciarmos a adoração e a obediência a Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Versículo 7 do Salmo 95 diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, se ouvirdes a sua voz. Ele prossegue, não endureçais os vossos corações, versículo 8, né? Assim como na provocação, como no dia da tentação no deserto. Precisamos entender o que vem a ser, ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. Quando nós fazemos isso, nós estamos ouvindo e dando ouvidos à voz de Deus. Quando obedecemos os seus estatutos, a sua vontade, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus, em consequência, dando ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Mas quando desobedecemos, queremos fazer da nossa forma, nós estamos endurecendo nosso coração e as consequências serão trágicas, como aconteceu com o povo de Israel, que não entraram na terra prometida, a não ser a outra geração, a geração dos seus filhos. Então, nós não queremos isso. Deus tem algo maravilhoso preparado para nós, mas nós temos que dar ouvido à voz do Senhor e fazer a sua vontade. Os discípulos de Jesus não se distinguem por serem meros adeptos de uma religião, um culto a Jesus, mas sim por terem um estilo de vida que reflete o amor e a justiça do reino de Deus. O nosso estilo de vida é um estilo de vida diferente, meus amados irmãos. É um estilo de vida pautado na palavra de Deus e no testemunho, na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é baseado meramente em conceitos humanos, em doutrinas humanas. Ela é baseada em Deus, em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Nós não somos meros adeptos de uma religião. Nós não podemos ser meros religiosos. Nós precisamos ter um estilo de vida que venha refletir para as pessoas, e principalmente para Deus, o amor e a justiça do reino de Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é o que Jesus ensinou. Portanto, a igreja não pode limitar-se a proclamar uma mensagem de salvação da alma. Sua missão é fazer discípulos que aprendam a obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias da vida diária, tanto no privado, nossa vida íntima, de foro íntimo, particular, como público, diante das pessoas, tanto no pessoal como no social, tanto no espiritual como no material. Então, nós não podemos nos preocupar, eu vou ganhar tantas almas e tantas almas. Não, tem que fazer discípulos. Muitas vezes essas pessoas são ganhas, mas não são verdadeiramente discipuladas, não é ensinado para elas a maneira certa de viver o Evangelho, não é pautado muitas das vezes na palavra de Deus, elas não são levadas a estudar as Escrituras, a uma vida de oração, de santificação, e elas acabam se afastando, se frustrando, ou muitas das vezes estão nas igrejas, mas não estão de fato servindo a Deus como deve ser. Por quê? Porque
estamos apenas querendo supostamente ganhar as almas e não cuidar e não preparar essas pessoas. Então, a igreja precisa proclamar o reino de Deus, levando as pessoas a se tornarem discípulos obedientes à vontade do Senhor em todas as áreas da sua vida. 3.2. Não endurecer o coração. A expressão endurecer consiste em resistir, ouvir a voz de Deus. Resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Não haverá. Por isso é preciso estarmos atentos à palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus e a também não endurecer o coração. Resistir, como eles resistiram, como está registrado no Salmo 95, resistiram à voz de Deus, obediência ao Senhor e queriam seguir os seus caminhos, desejavam as coisas antigas. Não podemos desejar aquilo que nós já fomos ou passou na nossa vida. Nós temos que ser gratos a Deus pela vida que nós temos e por conhecer ao Senhor e ter um coração aberto a Deus, para que possa produzir frutos e não um coração endurecido em que não venha germinar os frutos de Deus da nossa vida e começarmos a endurecer o nosso coração e não estarmos mais abertos à vontade de Deus. 3.3. Relação com o Salmo 81. É uma importante lição para os nossos dias. Cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois neste salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. Então, eu ouvi, mas eu não obedeci, verdadeiramente eu não ouvi. Eu não dei ouvidos. Eu só ouvi, mas não dei ouvidos. Então, precisamos ouvir de fato, dar ouvidos, que é obedecer. Quando obedecemos à vontade de Deus, é porque nós estamos dando ouvidos àquilo que o Senhor está falando e ministrando ao nosso coração, dizendo: filho, não é dessa forma, não anda dessa maneira, não fala dessa maneira, Cuidado com a tua vida em todas as áreas. Então, e atendemos a essa vontade de Deus, nós estamos verdadeiramente dando ouvidos à voz do Senhor. Então, para sermos verdadeiros adoradores, é preciso estarmos atentos à palavra de Deus, que é este ponto de número 3 que nós estamos estudando, que é isso que é falado na palavra de Deus, que é falado especificamente aqui neste Salmo de número 95. O Salmo termina com uma forte lembrança da graça e dos recursos de Deus. Deus é um Deus poderoso. É um Deus maravilhoso. É um Deus que cuida de nós, que ministra o nosso coração, que nos exorta, mas Ele também nos consola. Ele também está procurando de todas as formas o nosso bem, porque Ele nos ama e quer que façamos a sua vontade, porque a sua vontade é melhor do que a nossa. Olha só, versículo de número, só 2 versículos do Salmo 81, o 15 e o 16, os dois últimos. Os que odeiam o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Vou ler o 14 também. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Eu vou ler de novo o 15. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. 16. E o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Por que o Senhor está falando isso? Porque eu vou voltar mais um pouquinho. O versículo de número 11, estamos falando do Salmo 81.
mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Então, às vezes nós não queremos de fato fazer a vontade de Deus, e Deus acaba permitindo que coisas que Ele não quer que aconteçam, acabam acontecendo com a nossa vida, não pela sua vontade, mas por escolha nossa em seguirmos caminhos que não agradam a Deus. Então sigamos os conselhos de Deus, sigamos aquilo que está na palavra de Deus, sigamos a este convite de adorarmos ao Senhor com louvores, com oração, com se prostrando, ajoelhando diante de Deus, santificando, obedecendo a voz de Deus, e com certeza nós comeremos o melhor desta terra. Conclusão: portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus. Não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. É interessante que o livro de Salmos, irmão, não são apenas meros cânticos. Eles são exortações, eles são conselhos, eles revelam, né, o que está no profundo da alma dos homens. Ele mostra como se deve adorar o Senhor. Ele mostra como tem que ser a alegria daqueles que servem a Deus. Ele mostra o dever de amarmos e obedecermos e de pregarmos a palavra de Deus, de amar o nosso próximo, né, de querermos verdadeiramente que a vontade de Deus sobressaia sobre tudo. Então, eu encerro aqui. Quero agradecer a você que está nos acompanhando nessas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos falando do livro de Salmos. Que Deus em Cristo te abençoe. Peço que você deixe aí o seu like, deixe um comentário, que você possa aí dar essa força para o nosso canal, para que nós possamos continuar produzindo vídeos melhores, de edificação. Se você quiser deixar uma pergunta, você pode deixar, que nós vamos estar lhe respondendo, procurando atender a você. Peço que você ore por nós, ore pelo nosso ministério. Que o Senhor em Cristo abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando, e possa também divulgar esse vídeo para que outras pessoas sejam edificadas. Em nome de Jesus, eu agradeço. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida, sobre a tua família. Ao final desta lição, você pode acabar de ver este vídeo ali, fazer uma oração. Eu vou fazer uma breve oração aqui, mas você pode também fazer uma oração pedindo que o Senhor venha verdadeiramente te fazer um adorador segundo a sua vontade. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que está sendo alcançado por esta mensagem, Senhor, trazendo edificação, fortalecendo a sua alma, fazendo, meu Deus amado, este irmão, esta irmã, esta pessoa, um verdadeiro adorador. Não só ele, mas como eu, a todos nós, possamos ser verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Queremos atender este convite, Senhor, esta proclamação, esta santa convocação de adorarmos o Senhor, não só hoje, mas todos os dias. É a nossa oração, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém.